O Náutico recebeu uma notícia que pode fazer toda a diferença nesta reta decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o sonho do acesso à Série B mais vivo do que nunca, o clube vai contar com um reforço que não vem de dentro das quatro linhas, mas pode ter um impacto direto no desempenho do time em campo. Um aporte financeiro extra para garantir uma logística mais eficiente nos jogos fora de casa. Isso mesmo. Em meio à disputa do quadrangular decisivo, onde qualquer detalhe pode ser determinante, o Timbu vai contar com uma ajudinha a mais para encarar os desafios longe dos aflitos. Depois de uma estreia animadora com vitória, seguida por uma derrota inesperada dentro de casa, ficou claro que o Náutico vai precisar de mais do que talento para carimbar o passaporte de volta à Série B. A disputa é dura, o nível de competitividade é alto e cada ponto conquistado pode ser crucial. É nesse contexto que entra essa injeção de ânimo fora de campo, um investimento do Conselho Deliberativo do clube, aprovado em reunião, que vai permitir ao elenco viajar com mais conforto e antecedência, além de possibilitar a presença de um número maior de atletas nas delegações para os confrontos decisivos fora de casa. Esse apoio logístico, por mais que pareça algo simples, pode ser o diferencial em uma competição tão equilibrada. O Conselho aprovou essa medida justamente pensando nos dois jogos mais exigentes dessa fase, contra a Ponte Preta e o Guarani, ambos em Campinas. E por que isso é tão importante? Porque a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, só banca uma quantidade limitada de passagens e diárias para os clubes da Série C. Isso acaba limitando o número de jogadores que cada time pode levar para os jogos fora de casa, o que prejudica diretamente a montagem do banco de reservas e a preparação da equipe. Com esse novo aporte vindo de doações espontâneas de conselheiros e também de torcedores alvirrubros que decidiram colaborar, o Náutico vai conseguir viajar com um grupo mais completo e, o mais importante, com 2 dias de antecedência, a pedido do técnico Hélio dos Anjos. Isso dá ao time tempo para se adaptar melhor, treinar com mais qualidade e encarar os jogos com um nível de preparação muito mais alto. A gente sabe que, em uma competição tão nivelada, o detalhe pode definir o resultado. E essa antecipação na logística, além de mais atletas disponíveis no banco, pode sim ser o detalhe que falta para o Náutico alcançar o objetivo. Aliás, é importante dar os créditos quando o clube acerta. Em outros momentos, a gente viu o Conselho sendo criticado por decisões que pareciam mais atrapalhar do que ajudar. Mas agora, nessa reta final tão crucial, os conselheiros mostraram que estão comprometidos com o projeto de acesso. E isso é fundamental, porque todo mundo sabe o quanto é difícil se manter na Série C. Mais um ano na terceirona significaria um impacto financeiro enorme para o clube, inviabilizando projetos, atrasando salários e desanimando o torcedor. Por isso, essa movimentação interna, pensando no acesso como prioridade absoluta, chega em boa hora. Além disso, o clube também tomou uma atitude que pode ajudar no fortalecimento da base de apoio, lançou uma campanha para atrair de volta os sócios inadimplentes. Quem está devendo vai poder se regularizar com até 70% de desconto, o que é uma bela oportunidade para quem quer voltar a contribuir com o clube. E essa reaproximação da torcida pode ser vital nesse momento. Quando o time mais precisa, é fundamental que o torcedor esteja presente, tanto nas arquibancadas quanto no apoio institucional. Afinal, o Náutico tem uma das maiores torcidas do Nordeste, e a força da massa alvirrubra pode empurrar o time nos momentos mais difíceis. E é bom lembrar, o jogo contra a Ponte Preta, marcado para acontecer no Estádio dos Aflitos, promete casa cheia. A última parcial divulgada pelo clube já apontava mais de 9.000 ingressos vendidos, e a expectativa é que esse número passe dos 14.000 até o dia da partida. A gente viu como a torcida fez diferença contra o Guarani, lotando o estádio e jogando junto com o time. E nesse momento em que cada ponto é vital, essa conexão entre time e torcida pode ser um fator decisivo. Não é exagero dizer que o clima nos aflitos pode empurrar o Náutico para uma vitória que, em um campeonato tão equilibrado, pode ser o divisor de águas rumo ao acesso. Essa nova fase do Náutico também tem sido marcada por uma tentativa clara da diretoria em não repetir erros do passado. Um exemplo disso é o cuidado com a folha salarial. Enquanto alguns adversários do quadrangular vivem uma situação delicada nos bastidores,
como é o caso da própria Ponte Preta, que teve jogadores revelando atrasos salariais que já passam dos 100 dias. O Timbu tem se esforçado para manter os pagamentos em dia. Não é fácil. Todo mundo sabe das dificuldades financeiras de um clube na Série C. Mas é justamente aí que entra a importância de um planejamento sério e de ações como essa do Conselho Deliberativo, que reforça o compromisso com o futebol do clube. O técnico Hélio dos Anjos tem sido peça-chave nesse processo. Experiente, ele sabe que o sucesso dentro de campo também depende do que acontece fora dele. Por isso, o pedido para antecipar as viagens e garantir uma preparação mais adequada não é apenas uma questão de logística, é uma estratégia de competição. Jogar fora de casa, especialmente em um grupo tão complicado como esse, exige atenção redobrada. E ter tempo para treinar, descansar e ajustar os detalhes pode ser a diferença entre voltar com 3 pontos na bagagem ou deixar escapar uma vitória por detalhes. O Náutico não vai apenas enfrentar adversários difíceis, mas também uma maratona de decisões. Depois da Ponte Preta, o time encara novamente a Macaca, só que dessa vez em Campinas. Em seguida, viaja para enfrentar o Guarani, também fora de casa, antes de fechar a fase contra o Brusque nos aflitos. 4 jogos que vão definir o futuro do clube na temporada. E é por isso que cada atitude, cada escolha e cada apoio nesse momento tem um peso gigantesco. A torcida sabe disso, a diretoria parece saber disso e o Conselho Deliberativo mostrou que também está no clima de decisão. Tudo isso compõe um cenário onde o Náutico, apesar das dificuldades, parece estar encontrando um caminho possível para alcançar o tão sonhado retorno à Série B. A gente está falando de uma divisão onde as receitas são bem maiores, onde os contratos com patrocinadores ganham outro peso e onde o nível de visibilidade do clube aumenta de forma considerável. Voltar para lá é mais do que uma questão de prestígio. É uma necessidade esportiva e financeira para o Náutico voltar a crescer. Portanto, esse momento de união entre diretoria, comissão técnica, conselheiros e torcida pode representar um ponto de virada importante. Em uma Série C cada vez mais exigente, onde a margem de erro é pequena e as batalhas são intensas, cada apoio, cada decisão acertada, cada centavo bem investido pode representar um passo a mais em direção ao objetivo final. E nesse caminho, o Náutico parece ter entendido que o acesso não se conquista apenas com bola no pé, mas também com organização, planejamento e um ambiente que favoreça o rendimento dos atletas. E olha que estamos falando de uma Série C cada vez mais imprevisível. Não tem mais jogo fácil, não tem mais favoritismo garantido, e os times que conseguem avançar são justamente aqueles que conseguem se organizar melhor fora de campo. O Náutico parece ter aprendido com os próprios tropeços recentes e agora está tentando fazer tudo o que está ao seu alcance para dar ao elenco as melhores condições possíveis. Essa iniciativa de antecipar viagens, de garantir que mais atletas estejam à disposição, de criar um ambiente mais profissional mesmo com recursos limitados, é algo que precisa ser valorizado. Porque na prática, isso representa mais competitividade, mais opções para o técnico, menos improvisos e, principalmente, um sinal claro de que o clube quer voltar a ser grande. Claro que nada disso garante resultado. Futebol continua sendo decidido dentro das 4 linhas, e o Náutico vai precisar se superar em campo contra adversários duros e tradicionais. Mas quando a preparação é bem feita, as chances de sucesso aumentam. E é exatamente isso que o técnico Hélio dos Anjos vem tentando construir. A experiência dele tem sido um fator decisivo nesse processo. Hélio já viu de tudo no futebol, sabe a importância de pequenos detalhes e vem sendo a figura que articula esse esforço coletivo entre direção, comissão e jogadores. O pedido dele para viajar com antecedência, por exemplo, não foi aleatório. Foi uma estratégia baseada em vivência, em saber o quanto o ambiente influencia o desempenho, especialmente em uma reta final onde cada jogo tem cara de final. E essa organização que está começando a aparecer agora não pode ser apenas pontual. Ela precisa ser encarada como um ponto de partida. O Náutico precisa voltar a pensar grande, a planejar com mais firmeza e a se estruturar com base em metas concretas. O acesso à Série B seria apenas o primeiro passo. Um passo fundamental, é verdade, porque ele recoloca o clube em um cenário de maior visibilidade e receita, mas que precisa ser seguido por outros movimentos igualmente importantes.
O que não dá é para voltar à segunda divisão e cair nos mesmos erros de sempre, aqueles que levam a contratações por impulso, falta de planejamento financeiro e decisões políticas que pouco ajudam o futebol. O momento agora é de aprendizado, e se o clube souber tirar lições dessa caminhada na Série C, o futuro pode ser mais promissor. Um detalhe que também precisa ser observado é a forma como a torcida tem respondido a essa fase decisiva. O torcedor do Náutico, mesmo calejado por anos difíceis, continua sendo um ativo valioso para o clube. Basta ver a mobilização para os jogos nos aflitos. A presença da massa alvirrubra tem sido um diferencial real, criando um clima de caldeirão que pode sim influenciar diretamente no resultado das partidas. Em jogos equilibrados, onde o nervosismo pesa, sentir o apoio vindo das arquibancadas pode ser o empurrão necessário para o time buscar o resultado. E nesse sentido, o torcedor tem feito sua parte. Não só indo ao estádio, mas também participando de campanhas, se associando novamente, apoiando o clube mesmo com as dificuldades. Isso precisa ser reconhecido. A situação da Ponte Preta, adversária direta nessa fase, ajuda a mostrar o quanto o ambiente pode interferir nos resultados. Por mais que esteja liderando o grupo, o time paulista enfrenta uma crise interna pesada, com jogadores denunciando atrasos salariais que já passam de 3 meses. É o tipo de coisa que mina a confiança, que interfere no rendimento e que pode virar um problema sério em momentos decisivos. O Náutico, por outro lado, vem se esforçando para manter tudo em dia. Não está fácil, claro. Os recursos são limitados, e cada folha salarial é um desafio. Mas com ações como o desconto para sócios inadimplentes, a busca por doações e o engajamento da torcida, o clube tem conseguido manter sua estrutura funcionando. E isso, em uma Série C, é um diferencial enorme. Inclusive, esse tipo de esforço coletivo tem um impacto direto na confiança do grupo. O jogador sente quando o clube está tentando oferecer o melhor. Sente quando a diretoria está presente, quando o torcedor está apoiando, quando existe uma mobilização verdadeira em torno de um objetivo. E esse ambiente acaba sendo mais leve, mais positivo, o que ajuda o elenco a trabalhar com mais tranquilidade. Ninguém aqui está dizendo que isso resolve todos os problemas. Ainda tem muito jogo duro pela frente, muito chão até o fim do quadrangular. Mas com um ambiente mais saudável, com menos pressão interna e mais foco no futebol, o Náutico ganha força. E se a gente olhar com atenção para a tabela, dá para ver que nada está decidido. O grupo é difícil, os adversários têm tradição, mas o Náutico está vivo na briga. Tem confronto direto pela frente, tem 2 jogos seguidos fora de casa que podem definir o rumo da campanha e, principalmente, tem a chance de fechar essa fase jogando diante da sua torcida. Esse jogo final contra o Brusque, se o Timbu chegar com chances reais de acesso, pode ser histórico. Pode ser aquele tipo de jogo que entra para a memória do torcedor, que marca uma geração. Mas para isso acontecer, o time precisa se manter competitivo, concentrado e preparado. E é exatamente por isso que toda essa movimentação fora de campo faz tanto sentido. Nada é por acaso. Quando um clube se organiza, quando busca soluções mesmo diante das limitações, quando envolve sua torcida, seu conselho e sua diretoria em um objetivo comum, as chances de sucesso aumentam. E o Náutico parece, finalmente, estar entendendo essa lógica. Está deixando de lado aquela postura de esperar as coisas acontecerem e está passando a agir, a se antecipar aos problemas, a criar soluções. Isso precisa ser valorizado. Porque por mais que o futebol ainda seja decidido no talento e na bola rolando, a preparação é o que sustenta qualquer vitória. E o Timbu está tentando se preparar da melhor maneira possível. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Náutico parece ter encontrado seu novo matador para a temporada, e o nome que circula pelos corredores da Ilha do Retiro tem feito torcedores e bastidores vibrarem: Daverson. Conhecido por sua presença diária implacável e faro de gol apurado, o atacante está no centro de um burburinho que promete agitar o futebol pernambucano nas próximas semanas.
Fontes próximas ao clube afirmam que conversas avançadas com o jogador já estariam em andamento, e que o acordo poderia ser anunciado a qualquer momento, embora nada tenha sido oficialmente confirmado. Torcedores do Náutico, sempre ávidos por reforços que tragam esperança de voos mais altos, parecem ter encontrado motivos para comemorar. Nas redes sociais, páginas de fã-clubes e perfis oficiais trocam mensagens empolgadas, fazendo coro à expectativa de que Daverson seja a peça que faltava para transformar o ataque alvirrubro em uma máquina de gols. O próprio clima nos arredores do clube, segundo relatos de quem esteve na sede nos últimos dias, é de festa antecipada, com torcedores discutindo escalações e já projetando partidas em que o atacante poderia brilhar. Daverson, que já passou por clubes de grande expressão e coleciona momentos decisivos em sua carreira, tem no histórico que muitos chamam de perfil de artilheiro de campeonato. O burburinho sobre sua possível chegada ao Náutico não se limita apenas aos torcedores. Jornalistas esportivos, analistas e ex-jogadores comentam sobre o impacto que um atacante com suas características pode causar, não só no ataque, mas na confiança de toda a equipe. Rumores indicam que o jogador buscava um desafio que reunisse visibilidade e projeto ambicioso, e que o Náutico teria surgido como opção ideal, despertando interesse imediato. Enquanto o clube mantém o mistério sobre negociações e contratos, a torcida aflita não se cansa de sonhar. Cafés, bares e redes sociais viraram palcos de debate sobre como Daverson poderia se encaixar no esquema do técnico e quais partidas poderiam marcar seu início glorioso. Em Pernambuco, o nome do atacante já é comentado com entusiasmo, e qualquer movimento em direção à assinatura do contrato deve gerar uma verdadeira festa. Se confirmado, o novo matador alvirrubro promete não apenas gols, mas também histórias e emoções que irão marcar a memória dos torcedores por muito tempo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.